Fala, Knicks Fans! Beleza? Sou Victor Hatschbach, do canal Knicks Fans Brasil, galera. Hoje, mais uma live internacional. Mais uma super live no canal Knicks Fans Brasil. Hoje, o canal Knicks Fans Brasil vai ter a honra de receber mais um integrante do Knicks Fans TV. Hoje, vamos ter Ari Michael, franchise caller, né, do Knicks Fans TV. Cara, que honra, cara, que honra. Aliás, pessoal, o Ari já visitou o Brasil, já conhece nosso Brasil, nosso querido Ari. E mais uma vez, vamos ter a companhia de Bruno Gonçalves, que vai ser o nosso tradutor, translator, né, dessa live com o Ari. Enfim, muito bem-vindo. Welcome to the channel Knicks Fans Brasil, Ari. Thank you for having me, guys. Definitely a pleasure to be on here. I love Brazil, one of my favorite places on earth. Been there a couple times. And yeah, I didn't know there was a Knicks contingent in Brazil, but you know, I guess the Knicks fans travel far. So happy to be here. Love it. Thank you for inviting me. I appreciate you guys. Oh, great, man. Ele disse, né, Victor, que é um prazer estar aqui, né, que o Brasil é um dos países que ele é um dos lugares da Terra que ele mais adora, né, já visitou o Brasil algumas vezes, ele nem sabia que tinha fãs do Knicks aqui no Brasil, mas que é excepcional saber disso. Ah, com certeza. Você vai ver com o tempo, Ari, tem muitos fãs, Knicks fans em Brasil, muitos, so many. Enfim, ó, first question. Ari, gostaria que você então fizesse uma introdução, né? Falasse sobre você, já que o canal Knicks Fans Brasil, nós temos várias pessoas que nos assistem que são de outros times, outras franquias da NBA. Então seria legal, né, você se apresentar, a gente saber um pouquinho sobre você, Ari. Yeah, Victor asked to you introduce yourself because here we receive people, the different teams here. We have people of different teams on NBA, so he asked to you introduce yourself for all Brazilian fans. Yeah, so my name is Ari Michael. I'm a caller on Knicks Fan TV. I'm known as Ari from Manhattan on YouTube. I started calling to Knicks Fan TV in 2017. Originally, I was looking to start a podcast of my own, and then I stumbled upon CP, the franchise, Knicks Fan TV, and I was like, these guys are amazing. I'm just going to call in. I'm done. My YouTube dreams are done. I'm calling in. And I started calling in 2017. We had maybe 900 subscribers. And I used to call in and I get on the phone like this. And now today, 4 or 5 years later, I got to wait an hour. There's 100,000, thousands of people in the chat. And now everybody knows who I am. And then I went to Twitter this year. And now I'm like mixing up on Twitter. But that's kind of how I found Knicks Fan TV. It's the best show in New York for Knicks news. Based out of New York City, and CP became a friend of mine, and I'm a moderator on the show, and that's kind of how I got involved. I just started looking for YouTube channels, found CP and Knicks Fan TV, and been calling in ever since. That's it. Great. Ele disse, né, Victor, que ele se chama Ari, né, como a gente todo mundo já conhece aqui, né, e que ele tinha vontade, né, de começar um podcast, né, específico dele, falando sobre o Knicks e tudo, e que depois ele viu a oportunidade, né, de falar para o Knicks Fans TV, e que aí quando ele participou e que teve essa oportunidade lá, ele viu que ele conheceu todo mundo, né, o CP Franchise também, e a galera inteira, e ele viu tanto que ela era legal participar do melhor canal de lá, de Nova York e tal, então ele falou, é aqui que eu vou ficar, e as coisas começaram a andar super bem, né, e tal, e ele entrou, inclusive, lá em 2017, né, e as coisas caminharam nesses 4, 5 anos agora de forma fantástica, e ele acabou fazendo muita amizade com eles também, e continua. I like so much Knicks Fans TV. Great channel, man. Great channel. The best. Agora, second question, man.
como começou a sua paixão pelo New York Knicks? Yeah, how began your passion with the Knicks? Yeah, that's a good question. So when I was growing up, when I was a kid, my earliest memories when I was like 3, 4, 5 years old, my father used to have season tickets to the Knicks games during Patrick Ewing, John Starks, Charles Oakley, Anthony Mason, the 90s Knicks. I'm 34. So when I was like 4 or 5 years old, my dad used to take me to the games. He had season tickets. And, I just, when I was in the Garden, Madison Square Garden, I just like, it was when the Knicks were good. Like we were actually good back then. It was like the defense chants in the Garden. And I was like a 5, 6-year-old kid. And I just became obsessed with basketball, man. It was just like, ever since then, Patrick Ewing was my favorite player. Like I would cry if they lose. If they lose, I'd start crying. It is like all that mattered to me growing up was basketball, but it was because of my father taking me to these games when I was a little kid, and I don't think he knows what that did to me moving forward. So yeah, it's all to him. So thank God. Ele disse, né, Vitor, que ele tem 34 anos de idade, né, e tudo começou quando o pai dele arrumava ingressos, levava ele aos 4, 5 anos de idade para assistir os jogos no Garden, né, e ele teve a oportunidade de ver Patrick Ewing, né, John Starks e outros jogadores lá nos anos 90, então ele assistia a torcida gritando defesa o tempo inteiro, né, e tal, e que para uma criança de 4, 5 anos aquilo era tão especial, né, ver o Knicks em bons momentos assim, o ginásio lotado, a torcida gritando e tal, e ele disse que basicamente é culpa do pai dele, né, mas que ele disse que agradece a Deus por ser torcedor do Knicks. Hein, Ari? Não sei se você sabe, né, mas eu também, ó, com a minha filha, my daughter, Isabel, eu também, ó, tô influenciando minha filha aqui, ó, 3 aninhos, já é uma Knicks fan, my daughter. Wow. Ó, tô influenciando também, meu querido. That's amazing. Yeah, I understand. Your daughter's 3 years old. She's a Knicks fan, beat me by a year or two. That's perfect. So hopefully she'll carry on the legacy. There you go. Ó, Wow. Banco. My Fuego. Great. Ó, até legal que você fez um gancho, Ari, a respeito de um Knicks, né, que encantou a todos, né, que foi esse Knicks que você começou a ver nos anos 90, né, Patrick Ewing, John Starks, né, chega a ser saudosista, né, eu tô lendo, por exemplo, cara, aqui, ó, Blood in the Garden, man, do Chris Herring, cara, é sensacional você lembrar, né, remember this team. E então, eu queria que se de repente comentasse, né, a respeito, assim, do que você, como que você enxergava, né, o Knicks com relação a essa década de 90, para essa de hoje, quais foram os acertos que foram feitos nessa época, na sua visão, para os erros que foram feitos depois? Yeah, Victor said about the 90 Knicks was great, so great for all fans. Is a gold era. Yeah, and he said about what we're living right now, a lot of years and a lot of mistakes. So, what do you think about these two parts in the history? For example, the Knicks in the 90s and what we see already is a complicated situation, but what do you think about it? Yeah, I mean, it's a good question. At the end of the day, the NBA is about the superstars, it's about the talent, right? And in the 1990s, we had Patrick Ewing. He's one of the 75 best players to ever live. In my opinion, top 7 center ever, maybe. And when you have a guy like that to build around a real superstar, it makes the game a little easier. Obviously, in the 1990s, the game was a little different. You could hand check, or you could, hand check people. It was more physical. You go to the lane. Oakley would bomb, hit you, hit the ground.
was more physical, and you know, it made it a ability for teams that aren't as talented to be tougher and stronger and still win because they're tougher team. Yes. Today, today's NBA, we haven't had a Patrick Ewing since Patrick Ewing. We haven't had a superstar like that. We had Carmelo Anthony, I guess, but that's a different situation. And you know, the game has changed. You have to be really, really skilled, really talented team to win the NBA. You can't just beat people up these days. And you know, I think it's just a lot of things to do with poor draft picks, poor management, poor ownership. You know, Madison Square Garden is it's the bright light. Everything is magnified times 10. A lot of people can't handle that kind of pressure. And I think, you know, just over the years with the game changing, not missing on a lot of these draft picks, and not having that true number one superstar, you know, it's caused the Knicks a lot of problems. So, you know, I think, though, we're going in a direction, well, I think we have potential to go into a direction where we could get back on track, but that's going to be dependent on how Leon Rose, the front office, Tom Thibodeau work together and see what direction they want to go in. So, you know, I think it's not the best situation, but we still have a future. So I think we have a potential good future upcoming up. I believe. True. Yes. I want to believe, man. I want to believe. Me too, man. Me too. God bless. Ele disse, né? Ele disse que primeiro, né, falando da equipe dos anos 90, né, e tal, que o Knicks tinha uma super estrela, né, que no caso era o Patrick Ewing, né, e quando você tem uma verdadeira estrela assim, é muito mais fácil você construir volta, né, e você tem jogadores bons ali também, que fazem, muitas vezes ele citou o caso do Charles Oakley, que fazia o trabalho sujo, né, muitas vezes jogando de forma muito intensa na defesa, né, muitas vezes até de forma meio violenta, mas testava as equipes o tempo inteiro, né, então as equipes tinham que jogar um basquetebol muito bom para poder conseguir bater o Knicks, e que basicamente esse era o jogo da década de 90 e tudo, e que acontecia dessa forma. Aí o jogo mudou, né? E desde então o Knicks teve, tipo assim, não teve uma super estrela ao nível do Patrick Ewing, teve o Carmelo Anthony, mas era uma outra forma, e o Carmelo Anthony muitas vezes ficava isolado e tal, com jogadas isoladas, né, de criação e tal. O Knicks vem há muito tempo, né, com escolhas ruins no draft, baixas movimentações, né, e tal, movimentações ruins também, né, ali dos GMs do Knicks e tudo, e que desse processo acarretou nesses anos de um pouco de decadência da franquia, né, mas que ele acredita com o Leon Rose e tal, e o Thibodeau conseguindo se acertar de fato, né, e tal, e conseguindo fazer bons movimentos e tal, continuar o processo, né, e tal, porque alto e baixo sempre vão acontecer, mas ele continuar esse processo, o futuro do Knicks pode ser muito bom. Ah, legal. Man, it's difficult this year, man. Very hard this year. Oh yeah. For Knicks fans. Definitely. Man, I love so much New York Knicks. Really. I am Knicks fan since 92, man. 92. Yeah. It's hard this year. Yeah. But, vamos lá. Third question. Seguinte. Você trabalha ali, né, com o pessoal do Knicks Fans TV e etc. Com certeza, você tem momentos que, além da questão do jornalismo, né, da notícia, existe aquele momento que você está conectado com a franquia, né? Com relação ao Knicks Fans TV, qual foi o momento mais incrível que você viveu, né, junto com o Knicks Fans TV, cobrindo o time, acompanhando um jogo? Yeah, man. He said about, for example, you follow the Knicks, you participate, you are integrate of the Knicks Fans TV, and what was the most special moment you have there? You remember, for example, even a game or something like that? For Knicks Fan TV or for just the Knicks? Two. That both. Both. Okay, for both? Okay. Oof. All right. So
Good? Are we talking good or bad? Oh, Like, I think yeah, more. Yeah. Okay, good. Yeah. Okay, so in Knicks Fan TV, I called in, and some guy called before me and made a pretty crazy statement. I called back in, called them out. All right, fired some shots at this guy. All right, and then CP set up Battle of the Fans, where he said, "Ari, call in, Serge, call in, 5-10 minutes, battle, and thousands of people watching, going boom, 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 battle on the phone, battle. And I get the championship belt, I win, and everyone's giving me clap fives and un campeón. All right. Yeah. That's the Knicks Fan TV one. And when it comes to the Knicks, I have a couple. Allen Houston, game 5 against Miami. The runner off the rim, boom, boom. I'm playing basketball outside, all right? Because I used to play basketball. And they had a radio, right? And I'm playing basketball, scoring, whatever. And you hear on the radio, it's like the last 5 minutes of the game. So everyone in the park goes to the radio. I wasn't even watching on TV. I was on the radio. And I heard like, and the inbound the ball. Allen Houston goes, runner in the lane, up, goes off the rim. I'm like, no, it goes, and then it goes in. And I'm like, oh my God, I start freaking out. I run in circles. Me and my friends high-fiving. I was like, yes. That was that one, and Larry Johnson 4-point play. The 4-point play. Yes. Those moments were the best ones for me, because I was a young kid, and hearing it on the radio, it's like stressful. Like if you watch TV, you can see the radio. It's like it hits the rim, you're like no, and then it goes in, and you're like yeah. It's just like crazy, man. But those are the two I can stick out to me. Great. Ele disse, né, Vitor, que primeiro falando sobre o Knicks Fans TV, né, que um momento muito legal é que ele tinha um rapaz na ligação, né, antes lá, e ele participando do programa, e que eles começaram a debater muito, né, e tal, e que o presidente já chamou, então, e falou assim, beleza, vai ter uma batalha, um duelo agora entre fãs, né, eles começaram a discutir e tal, né, durante 10 minutos ali sobre o Knicks e tal, né, e ele acabou ganhando ali, né, com o cinturão de campeão decidido por eles. O debate foi muito interessante e tal, e ele acabou ganhando, né, e com relação ao Knicks, dizer que teve 2 momentos, né, um foi do Allen Houston, em Miami, por exemplo, né, e tal, que ele tava jogando basquete numa quadra, e escutando no rádio, né, o jogo e tal. E diz ele que escutaram, aí os 5 minutos finais ali, eles pararam o jogo e foi todo mundo pro rádio escutar. E, de repente, ele escutando lá, o Allen Houston arremessou, né, a bola bateu no aro, e aí, diz que no rádio, né, é completamente diferente, porque você não sabe o que está acontecendo. E você fica naquela tensão, naquela emoção, e diz que a bola bateu no ar, e ele falou, não, né, porque errou o arremesso. A bola bateu, voltou, caiu, e aí já virou aquela gritaria, né? E todo mundo correndo na quadra, dando volta em círculo da quadra, naquela alegria, né? Dizer que esse foi um dos momentos. E a jogada de 4 pontos do Larry Johnson, né? Que foi fantástico também, que foi que todo mundo lembra, né? E quando o Garden. Até quem não assistiu, até quem não assistiu, quem não teve a oportunidade de assistir, era muito novo ou nem era nascido, assiste aquilo e se arrepia, né? Então são esses 2 momentos que ele se lembra. Tem até um GIF, né? Um GIF do Garden, assim, ó, né? O Larry Johnson, né? Jump, né? Shot, aí vem, ó, Garden, torcida, né? Os Knicks fans, assim, parecia que tava invadindo a quadra. Cara, sensacional. Me too, man. E ó, momentos, como é que é? Sad moments. I got a lot of those. Olá, João. Yeah. Olá, João. E Tim Duncan. Oh, God. I got a lot of sad ones. Yeah. The worst for me. Olá, João. Tim Duncan. Yeah, the Reggie Miller's up there. Reggie Miller. Yeah. The 8 points in 6 seconds or whatever it is. And Patrick Ewing finger roll. He should the finger roll. He should have dunked it. He finger rolled.
Oh my God. Mas, poxa, né? Fala pro Bruno, para ele. Poxa, ganhamos 2 conferências, pelo menos, né? Nós vimos pelo menos 2 conferências, 2 títulos, né? 2 títulos de Conferência Leste, né? Pelo menos. Yeah, Victor said, yeah, was sad, but we have 2 titles of the conference, so the East Conference. So yeah, it's good too. It's not the same, but yeah. It's not, yeah, I agree. Seguinte, eu até vou aproveitar o comentário aqui, Ari. Vou aproveitar um comentário aqui, por exemplo, do Sacramento Kings BR, que a gente, como eu disse, tem outras franquias que assistem a gente. Até ele brincou um pouco nos comentários aqui. Vou aproveitar o gancho do que ele está comentando. Em next year, né? Tem uma chance do canal Knicks Fans Brasil fazer uma excursão, né, para Nova York, né? Então, até aproveitando já deixa, né, Bruno? Já fizeram comentar, vou aproveitar o comentário. O canal Knicks Fans Brasil tem a intenção, né, da gente fazer uma excursão. E aí, inclusive, quem vai cuidar dessa excursão é o Cadum, que é um ex-jogador de basquete da seleção brasileira. E aí, espero ter a chance, né, de encontrar você e outras pessoas aí que eu ando conversando, que eu acho muito gente boa dos Estados Unidos, e o Bruno também aqui, né? Esperamos aí conhecer vocês aí nos Estados Unidos. Aproveitar, né, Bruno, o comentário do Luiz aqui do Sacramento BR. Victor said about, for example, we receive a lot of fans of different teams, for example, Sacramento Kings and other teams here. And the guy asked about our trip we will doing in the next year, 2023, to US. And Victor mentioned will happen. The guy will lead us, will guide us there. He's a Cadum. He's an ex basketball player in the national team of Brazil. And Victor mentioned we intend to visit all the guys in New York, meet you face to face, and other different guys. Yeah, it would be awesome. Yeah, wine. Auge. Yeah. Let's go. Whenever you're here, we're gonna go out. Me, you, and Knicks Fan TV. Ah, great. Precisa traduzir, Bruninho? Acho que não, né? Acho que não, a galera entendeu. Não precisa, é a linguagem universal, né? É linguagem universal language, everyone knows. Comenta com ele uma frase que eu achei legal, Bruno, do Die Hard Knicks, né, do Eru, que o Eru falou assim, ó, a gente às vezes pode não falar a mesma língua, né, português, inglês, mas a gente fala speak, né, orange and blue, cara. Então é linguagem universal. Yeah, yes. He mentioned, yes, the last live we participated, Eru of the Die Hard Knicks fans said about you talk English, we speak Portuguese, but we talk and speak in orange and blue, so everyone knows. 100%. Yeah, the universal language. Yeah. Agreed. Universal language, orange and blue. Let's go. Yes. Yeah. Vamos começar agora, Bruno, a falar do time. Vamos falar do New York Knicks agora, com você, Ari. Seguinte, temporada passada, como eu tenho feito nas outras lives, temporada de redenção, né? Temporada passada. Randall, MIP, Tibbs, né? Técnico do ano, né? Coach of the Year, né? Rose concorrendo a sexto homem, Kickley, né? A Hulk. Cara, uma temporada assim de... Poxa, 8 anos, né? 8 anos sem ir para os playoffs. 8 anos. A gente volta. Dá aquela esperança da gente voltar a enxergar o Knicks voltando aí direto para os playoffs e a gente pensar, né? De repente um dia voltar, né? A ser contender. Aí vem essa temporada de agora. Temporada em que tem crise no Knicks, Julius Randle teve crise, Tibbs com crise, né? Rose se machuca, enfim, né? Vários problemas. Como que você avalia, né? De uma temporada tão fantástica para a gente voltar para uma temporada ruim como está sendo essa do New York Knicks?
Yeah, Victor mentioned about the last season was magical. It was the redemption of the team. We really thought, oh, maybe the next year we will development this player, the young core, with the different moves. We can play so much better and maybe be a good team in this league. Go to with the playoffs, frequently. You understand? Go every time there. But this season we struggle many problems. The team suffer a lot. Playing home is a complicated for us sometimes watch it because blow a lot of leads and it's a complicated season. But what do you think about this if you compare the last season and already what we doing and the Knicks doing? I mean, there's a lot to unpack there. So, number one, I think last year is different type of year because of COVID, no fans in the stands, travel restrictions, can't leave the hotel. Those play a factor, obviously, into a season. Also, I think Julius Randle last year was like LeBron James. It's not it's usually he was amazing last year, but I don't know if it was expected for him to do that again. So I think his play came down to earth. He's back to normal, lower. That's a problem, and I think that Leon Rose. What happened was in the playoffs, the Knicks couldn't score. They didn't know scores. It was Randall, and he was not good, but they had no Randall, not a good. They didn't have any scorers around him, so they tried to get Kemba Walker, Evan Fournier, and bring back everyone from last year to build on it, get him some help, get him Fournier, Kemba some scores, and try to get a little bit better. But Kemba and Fournier play no defense. Kemba's knees are no good. His knees are shot. They're done. And Randall's not playing like he was last year. The Eastern Conference got better. Chicago got better. Miami got better. Charlotte is better. Everybody got better pretty much. Cleveland is now good. That plays a factor. And then also, I think that I just think that the pressure, like Tom Thibodeau, is not the good coach for a team with young players like Quickly, Obi, Grimes, Cam Reddish, RJ. He's not a good fit for this team. Tibbs is good for the Lakers, the old team. LeBron, Carmelo, go to the Lakers. But for this team, it's not a good team. It's not a good fit for him because of the young guys. So I think if you take everything into account, East got better. Randall's not playing well. The pieces, Kemba and Fournier, don't fit. Now Tom Thibodeau is playing Alec Burks as the point guard. He's got Obi Toppin shooting 3-pointers. Not a good situation. So if I had to put my blame, number one problem, Tom Thibodeau. And then number two, tied, Leon Rose and Randall. Front office Randall, tied. But number one, Tom Thibodeau. I agree. Ele disse, né, Victor? Começando pela questão da temporada passada, né, que o Knicks jogou, foi uma temporada atípica, né? O Knicks jogou com os ginásios vazios, né? Foi um ano de Covid, né? Então, ainda estava seguindo muitos protocolos de saúde. Os atletas não podiam sair do hotel, então tinha todo um controle, né, e tal. Muitas equipes sofreram com essa questão do Covid. Os atletas do Knicks foram disciplinados, jogaram ali, então foi uma série de fatores que condicionaram, né, e a temporada que o Randall fez, ele até brincou, né, que o Randall fez uma temporada de LeBron James, né, que é o que o LeBron James faz, né, e tal. Então ele dizer que foi todos esses fatores que fizeram. Aí nessa temporada agora, né, tudo voltou para a terra, como se diz ali, né, porque foi algo mágico, o Randall voltou a jogar da forma como jogava, né, e tal,
que o front office ali, né, trouxe Kemba Walker, por exemplo, né, e o Fournier para jogar juntos, mas já era nítido que eles não jogavam bem. Já tiveram a oportunidade de jogar em Boston também, não jogaram bem lá, vieram para os Knicks, o Kemba com problema de joelho, o Kemba e o Fournier não defendem bem, com um treinador que gosta da defesa, então sabe, são setores alinhados, tanto o técnico quanto os diretores ali do Knicks, as pessoas que comandam ali e tal, né, com o Randall também. Dentro disso tudo, ele também citou que o Knicks, né, com o Thibodeau, não tem um futuro muito bom porque esse elenco jovem, né, ele citou Mike Bride, Grimes, Cam Reddish, RJ Barrett, Quickly, todos são jogadores novos e que precisam de um treinador ali, né, que trabalhe muito bem com os jovens. E que o Thibodeau não faz isso, que o Thibodeau seria mais um cara para comandar Lakers e tal, equipes que já têm atletas veteranos ali e que jogam dessa forma, mas não para liderar o jogo. Então, para resumir, né, se ele pudesse citar os problemas do Knicks agora e colocar eles em ordem, primeiro seria o Thibodeau, segundo seria o Julius Randle empatado ali com o Leon Rose, né, pelos movimentos que fez e que não agregaram muito à equipe, e a gente está nesse momento por toda essa série de fatores. Man, I loved your comment about Tibbs and Lakers, man. Really, man. Frank Vogel. Tibbs, perfect. Los Angeles, Frank Vogel, New York. But distance with Fisday. Fisday. Oh, God, yeah. Basura. Yeah. Não, Bruno, adorei, cara, é verdade. Times e Lakers, cara, perfeito, cara, perfeito. Ai, cara. Seguinte, então até legal que você abordou, né, o Tibbs, que eu também, I think, como é que eu vou dizer, igual, I think same, yeah. né, looks about like, Tibbs, yeah, looks like, né? Yeah, you think yes. Looks like him. Isso. Ari, my English it's very bad. I'm sorry. Forgive me. Better than my Portuguese. All I know is saúde and obrigado. That's it. Ok. Então vamos fazer a primeira delas. A respeito dos jovens, né? Young players do Knicks. Dessa geração jovem, né? Qual você acredita que podem ser jogadores que podem ficar no Knicks e agregar ao longo dos anos no Knicks? E já emendo, né? RJ Barrett is a future All-Star, for example, né? O RJ Barrett é um futuro All-Star, por exemplo? Então já vamos emendar essas perguntas, né? Quais jogadores jovens que vê futuro e sobre RJ Barrett, aproveitando o embalo. Yeah, man, about the young core the Knicks have, what do you see in the future? For example, the spot of these guys, they will be assets for trade, they will be role players, they will be a star, something like that. And Victor, compliment if you believe the RJ Barrett will be the future All-Star of the New York Knicks. All right, so with regards to RJ Barrett, he's 21 years old. He's having the best month of his career. He's averaging 22 points a game, 38% from three since 2022. He's 21 years old, and the thing about RJ Barrett, he plays defense too. He's not just offense. Two-way player. John Morant, no defense. John Morant's only offense. A lot of players, Jason Tatum, a lot of players, they one-way players. RJ Barrett's two-way player. 21 years old, playing for the Knicks, 20 points a game. I think he will be a future All-Star. Now, I don't know if he's future perennial every year All-Star. I don't know. I'm not sure. But from an All-Star, I think RJ Barrett is going to be an All-Star one day. I think he's going to be a very good player in this league. I think the Knicks are going to build the future with him. They're going to re-sign him and put pieces and superstars around him. So I think he's going to be an all-star. Now, with regards to the other players, Quentin Grimes, I think, is a good piece. A rotation player, maybe starter.
he's going to be a really good piece. 3 and D. Shoot the 3, plays good defense, and he doesn't need the ball to be effective. Julius Randle, RJ Barrett, they need the ball. Quentin Grimes doesn't need the ball. He could go in the corner, knock down, swish, swish, and he'll guard the best player on the other team. So I think RJ and Quentin Grimes are 2 people they're going to keep no matter what. I think they're going to keep those 2. Now, Obi, Cam Reddish, quickly, Tom Thibodeau doesn't play them enough. We don't know if they're good. We don't know if Obi is good. He plays 5 minutes a game. How do we know if he's good? Cam Reddish, 6 minutes a game. We don't know if he's good for this team. So, when you're trying to basically evaluate the young players, I have RJ and Quentin Grimes over here. They're going to keep them. And hopefully, Tom Thibodeau will play Cam Reddish, Obi Toppin, Emmanuel Quickly, McBride, Jericho Sims. Play those guys and evaluate them. See what they think for next year. Maybe they trade pieces, maybe not. We don't know yet. We have no information, incomplete information, so we don't know. But I think RJ Barrett, all-star, yeah. Quentin Grimes, solid. Any team in the league, any team. Lakers, Clippers, Bucks, any team wants Quentin Grimes because he doesn't need the ball. He shoots the 3. He plays defense. He's valuable. So I'd have RJ and Grimes keepers, and then everyone else, hopefully we could reevaluate them, see if they're good. And then if they're good or whatever, we can trade some of them, keep some of them. We have options. So, yeah. Ok, yeah, nice, man. Ele disse, né, o Victor, que falando especificamente começando pelo RJ Barrett, né, que ele acha que o RJ vai ser sim uma estrela. Aí ele citou os fatores, né? Primeiro que ele tem 21 anos de idade, é um jogador que joga nos 2 sentidos, né? Tanto na defesa quanto no ataque. Então ele joga muito bem na defesa, muito bem no ataque e tal. Ele só vai aprender agora a questão da regularidade, mas ele acredita que ele vai ser sim um All-Star no futuro. Ele não sabe se vai ser um All-Star que volte a ser All-Star todos os anos, né? Sim. Vai ser um All-Star com frequência na liga, mas que ele vai ser All-Star, assim, ele realmente acredita, né? Ele falou da participação do Quentin Grimes, né? Que pode ser um jogador muito valioso, que seria valioso para qualquer time queria um jogador né, que joga 3&D, né? Um cara que joga bem na defesa, né? E não precisa da bola, né? Ele é um off-ball, então ele pega a bola ali muitas vezes ali para chutar, para arremessar e tudo. Então é um jogador muito bom, né? Que o Knicks deveria manter juntamente com o RJ Barrett. Com certeza. E ele falou que os outros não tem nem como ele argumentar, porque sobre o Toppin, o Cam Reddish, o Emmanuel Quickly, o McBride, o Jericho Sims e tantos outros, né? Tipo assim, então, esses jogadores em si, né? Não tem como ele avaliar. Ele joga muito pouco, né? Então ele espera que primeiro ele tenha a oportunidade, né? O Knicks coloca esses garotos para jogar, para ver como eles se comportam em quadra, para depois ver se eles serão valiosos ou não para a franquia, né? Ah, com certeza. I agree. I am sad about Quickley, né, in the season, né? Eu tô muito triste com a questão do Quickley por causa do Tibbs. Eu sinto que o Tibbs, né, em vez de evoluir o Quickley, o Tibbs tá decrescendo o Quickley nessa temporada. E o Quickley, eu acho que é um jogador assim que poderia, sabe, ser muito maior do que está sendo. E o Tibbs, com o Quickley. Acho que até ele entendeu, né, Bruno? You understand, né, Ari? Yeah, it's about basically saying Tom Thibodeau's killing Quickly, ruining Quickly, basically, because of the way he uses him and his confidence. Yeah, I agree. Yes. I agree. Quickly needs to come off the bench, shoot threes, give him open shots. He shouldn't be starting point guard right now. He's not a real point guard. He's more of a Lou Williams off the bench, J.R. Smith, come in, 15 points, energy with Obi. I think, Tom Thibodeau has ruined him, and I think he's ruined Obi even more. He ruined Obi. Ele diz, né, Victor, que a questão do Toppin, do Quickly, né,
é que ela concorda, né, que o Thibodeau que tá usando ele de forma equivocada, né, e Tá tentando matando coloca, aqui, que eu ia falar. colocar ele na posição de armador, né, e tal, e fazer Sim. a jogada ali, que ele deveria ser um cara que sai do banco ali, que traz boas coisas pro Knicks, assim, tipo, comparado com o Lou Williams, por exemplo, né, ser esse tipo de jogador, e vindo do banco pontuando e tal, né, e sendo um cara que mais pega a bola ali e tal, nessas circunstâncias, ter um bom topping, mas ele disse que o principal jogador que ele acha que ele mais arruina, né, desses jovens é o topping, né, porque praticamente mina toda a confiança dele, ele tem que entrar, acertar tudo, senão ele sai. Então, basicamente, seria isso. Chips loves Gibson and hates Obi. It's crazy. It's madness. It's madness. It's absurd. It's crazy. It's Deixa eu crazy. só comentar rapidinho com o Ari, que aqui, por exemplo, hoje, por exemplo, temos aqui o CT, né, do Knicks Austrália, man. Knicks Austrália, Channel Austrália. Austrália. Cheerio, Aqui. mate. Cheerio. Great, man. CT, do Knicks Bus da Austrália. Yeah. Aqui, ó. Temos também aqui, cara, além dele, Carol is Home, It's a Band, I show you the clip, video tribute, the Knicks Fans Brasil, Carol is Home, It's a Band, Wilson Oura, né? Nice. Nice. Good. Good music. Wilson, eu mostrei pro Ari, Wilson, o clipe, ele gostou do clipe, Wilson. Não precisa nem mostrar, Bruno, nessa live que ele já viu. Já até deu um retweet. O Ari até deu um retweet do nosso clipe aqui no Twitter. Vamos ver quem mais está aqui. Ó, temos uma pergunta. Question for you. Ó, Luiz do Sacramento Kings Brasil aqui para você. Qual, na sua opinião, que você achou mais importante? É isso, Bruno? Se for o Knicks dos anos 70 ou o Knicks dos anos 90, né? Qual que você prefere? Tudo bem, eu não vi ao vivo os 70, vi ao vivo 90, né? Mas o outro ganhou o título, né? E você? And you, Ari? They're asking who's better basketball, 70s Knicks or 90s Knicks? Or, yeah, I mean, I'm 34 years old, so I wasn't around in the 70s, but they won the championship in the 70s. Walt Clyde Frazier, Willis Reed. So you got to give them the edge, but for the culture of New York City, the brand of basketball, what New York stands for is the 90s Knicks. Tough defense, hit you when you know there's a rule, no layups. They say no layups. You go to the rim for a layup, boom, Charles Oakley, Anthony boom. And also, let's face it, Anthony man. Mason too. Yeah, Anthony Mason, yeah. And so the 70s Knicks were team basketball. They passed the ball movement. They won the championship. They're the best. 90s Knicks, tough, working hard, not a lot of talent. They had Patrick Ewing and a bunch of guys, but they still almost won it. They ran into Michael Jordan, man. Michael Jordan ruined it for all of us. If no Michael Jordan, 2 championships for Knicks. No Michael Jordan. Yes. Ele disse, né, Victor, que a equipe dos anos 70, por ter ganhado o título, né, basicamente, tipo assim, uma equipe melhor, que distribuía bem a bola, enfim, né, que não se pode ignorar porque foi uma equipe campeã, né. Sim. Mas ele falou que, como criação de cultura, né, a equipe dos anos 90 moldaram o que a torcida do Knicks imagina que seja algo que a gente queira ver, né. Então, jogadores jogam muito bem na defesa, com intensidade, né, que trabalham muito duro dentro de quadra, que dão o melhor em si dentro de quadra e tal, que essa equipe dos anos 90 acabou moldando isso, né, mas em consideração a equipe dos anos 70, campeã e tal, é a equipe melhor e tal, é a equipe que trouxe os títulos para Nova York, enfim, então ela tem o lugar dela na história, e a equipe dos anos 90 é a equipe que ajudou a moldar essa cultura de Nova York, né.
e tal. E ele citou, né, que é uma equipe que tinha o Pat Kill ali como jogador super estrela e os outros jogadores ali ao redor ali que tinham seus papéis definidos e que estavam ali para fazer isso, né? Então, basicamente, seria essa a resposta dele. Eu penso parecido também. Pode até comentar com ele rapidinho aqui enquanto eu coloco o próximo aqui, ó. Yeah, Victor said he think looks like you, man. Yeah. Nice. Ó, another question aqui, ó. Marcos, pergunta o que ele acha do Obi jogando no perímetro. Yeah, the Marcus asked to you, what do you think about Obi play outside, understand, shooting three and this kind of things? Tom Thibodeau needs to get fired, man. I don't know what it is. Tom Thibodeau is like crazy. Like Obi is pick and roll to the basket, alley-oop, pick and pop, 12-foot shot. Him on the three-point line is useless. Tom Thibodeau does not use his players to their strengths. He needs to use his players to his strengths. And Obi's good going to the rim, not shooting threes. So I don't know why Tom Thibodeau has him shooting threes. It's a good hashtag fire Tibbs. Fire Tibbs, yeah. Seriously, I mean, if he's not going to change, you got to fire him. Ele disse, né, Vitor, que basicamente ele não entende, ele até, tipo assim, ele acha que o Thibodeau tinha que sair porque ele realmente não entende isso, não tem sentido o Obi-Toppin ficar do lado de fora tentando arremessar de três, sendo que o forte dele seria o pick and roll, pick and pop, enfim, né, fazendo jogadas assim, fazendo bloqueio ali, correndo para fazer a ponte aérea, né, e tal, ou jogadas próximas ao aro, ou se não correr ali, tentar uma jogada de 2 pontos, enfim, né, e tal, buscar esse tipo de jogo e que o Thibodeau não usa o atleta como deveria usar, então não tem nem sentido e ele nem sabe por que ele realmente pensa dessa forma, o Thibodeau, entendeu? Alec Burks, PG, man. Alec Burks, man. I know. He's tanking, man. He's tanking. I don't know. Yeah. Até brincando com ele ali, Bruno. O Tibbs está testando a nossa paciência, Ari. Yeah, Victor asked if Thibodeau test our patience with the team. Yeah. I mean, right now I want good draft pick, to be honest. The playoffs is not happening. I don't think we're going to make the playoffs. Even if we do make the playoffs, first round sweep, we're done. I rather play the young guys. Let the Tibbs do whatever he wants. As long as we lose, we get a better draft pick, and then we fire him in the summer, and then we bring in a coach that's going to prioritize development with the young people, not play Taj Gibson 30 minutes a night. It's crazy. It's nuts. Yeah. Nuts. Man, I will complement after this. I will translate and I will complement with this. What coach you think will be the future? But I will first translate for the people and ask it to you after. Okay. Ele tava falando, né, Vitor, que a questão, a sequência é o seguinte, né? O Tom Thibodeau praticamente agora tá tancando, né? Ele tá jogando com a equipe lá, praticamente assim. Era a equipe tá vencendo, mas pelo trabalho da forma que tá ruim, que tá perdendo. Então agora nem faz muito sentido nem batalhar por playoff, porque ou play-in que seja, né? Porque já nem fala mais em playoffs, mas em play-in, porque vai desperdiçar tudo, né? A equipe não tá jogando bem, e seria uma corrida ali meio que maluca para tentar fazer um trabalho em cima da hora que não vai funcionar. Então ele acredita que agora, no momento, o Knicks precisa de pegar uma boa posição ali no draft, né? Para ter uma escolha ali ao redor, demitir o Thibodeau no verão ali, né? Quando as coisas vão começar. Fire Tibbs. E contratar um treinador que trabalhe bem com os jovens, né? Aí eu estava falando para ele que eu vou complementar a pergunta, qual treinador que ele acha então que deveria ser. About you said before, what coach you think will fit with this idea to develop the players? 3 that stick out to me is one is on the Knicks bench, Johnny Bryant. Johnny Bryant is
the assistant, one of the assistant coaches on the Knicks, he's like 39, 38 years old. He used to coach an assistant in Utah with Donovan Mitchell. Him and Donovan Mitchell very close. Younger guy, more familiar with basketball today, not in the 90s like Tibbs. Today basketball, very well respected. Donovan Mitchell loves him. The players love him. I think he'd be a good candidate. One's a good one. Another one is Tyronn Lue. Tyronn Lue. He was a Clippers coach. I'm not sure. I think he's still coaching there. I'm not sure, but he's good with player development. He's good at adjustments, things like that. If they can get Tyronn Lue, that would be a good thing. And the third one is Kenny Atkinson. Kenny Atkinson used to coach the Brooklyn Nets before Kevin Durant and before Kyrie Irving, when D'Angelo Russell, Spencer Dinwiddie, when they developed that team. He took them from bad to being a good team, make the playoffs, and then they got Kevin Durant and whatever. So those would be the three guys I would look for to focus on the development of things, to develop the players. Those are three guys that just on the top of my head could be good fits. Ele disse, né, Vitor, que três nomes passam pela cabeça dele no momento, né? O primeiro seria o Johnny Bryant, que já está como assistente técnico do Knicks, né? Já trabalhou e gosta muito do Donovan Mitchell, né? Trabalhou com o Donovan Mitchell. É um cara que não tem a cabeça do Thibodeau, que é o Knicks dos anos, tipo assim, uma ideia de uma equipe dos anos 90, né? É um cara que tem a cabeça para desenvolver atletas jovens e tal. Muitas pessoas na liga gostam dele, então ele já está no elenco, já conhece o elenco, seria mais fácil. Sim. Então, o primeiro nome seria o Johnny Bryant, o outro é o Tyronn Lue, né, que trabalhou no Cleveland e tudo, então ele acredita que também poderia ser uma boa aquisição. E o terceiro ele citou foi o Kenny Atkinson, né, que foi o técnico do Brooklyn, né, e tal, naquele período onde estava o D'Angelo Russell e tal. Então ele deu a construção, ele construiu a equipe que foi para os playoffs, que permitiu o Brooklyn trazer jogadores como Kevin Durant e tal, depois que ele acabou saindo, né, e tal, mas que é um cara que trabalhou com os jovens ali. Então ele cita três técnicos, né, que poderiam vir para esses três: Johnny Bryant, Tyronn Lue e o Kenny Atkinson. Ah, legal. Quero fazer um comentário com você, Ari. Desde que eu comecei o Knicks Fans Brasil, tem 11 meses. 11 months, Knicks Fans Brasil. Desde que eu comecei, né, o Knicks Fans Brasil, eu tenho batalhado aqui no Brasil. Primeira questão: Brasil likes so much soccer, né? Brasil ama futebol, né? Loves. Basquete é um esporte que o brasileiro gosta, mas soccer, né, fica acima. No basquete da NBA, pensa comigo, think with me. New York Knicks. Brasileiros, Brasil, né? Lakers, Golden State Warriors, Brooklyn Nets. Quem mais, Bruno? Que o pessoal tá bem modinha agora. Agora o Brooklyn Nets nem tanto agora, né? Depois do que Mas aconteceu. Golden State Warriors, Chicago Bulls, né? Enfim, tantas franquias hoje. Nos anos 90, né, em 92, Knicks, it's for in Brazil, né, and fans. Today, 12, 13, 14, né? Ou seja, começar esse canal, eu queria agradecer, de verdade, a você, né, o Alex Trataros, né, do Knicks Fans TV, o Anthony Dunaway, Bill Peterl, né, Mark Berman, entre várias outras pessoas, vocês dos Estados Unidos, que estão assim acreditando no nosso projeto aqui no Knicks Fans Brasil, e vocês estão aparecendo aqui com a gente, dando um suporte, ajudando o Knicks Fans Brasil. Então, é um agradecimento público até que eu faço, porque é uma dificuldade, Ari, no Brasil, da gente, nessa atual fase, a gente tentar angariar fãs, novos fãs do Knicks no Brasil.
Então, eu quero agradecer muito, sabe? Tipo, thank you so much, help me, né? In Brazil, né? With lives, né? Porque isso ajuda com que eu possa, né, trazer novos fãs do Knicks, né? E me ajudar nessa dificuldade, porque no Brasil, realmente, atualmente, não é tão fácil quanto no passado, né? Então, quero agradecer você, Ari, e a todos, sabe? Dos Estados Unidos que tem me ajudado aqui no projeto, aparecendo aqui no canal. Yeah, Victor mentioned about you guys, the guys on the Knicks Fans TV, because we here we have the culture of the soccer. We kind of have this culture of just win, and this kind of things. And the Knicks struggle so many years, so the fans don't like, and Victor fight a lot here in Brazil for the Knicks. It's complicated, and we have a lot of bandwagon fans. Understand? Goes in the Golden State Warriors direction, Lakers, and this teams, for example. And he wants to let you know about this. First of all, thank you for all what you and another guys doing. For him is really good thing receive you here, and the guys, and for us is a special thing because we don't have so much people talking about the Knicks here in Brazil. Victor talk, but we don't have so many. We have a lot of fans, but it's complicated when the team struggle is hard, man. But the Knicks fans still supporting the team, doesn't matter what. So it's this situation. Of course, man. You listen, obviously I was in Brazil twice. Soccer is king there, football. I love soccer. Soccer and basketball right here together for me. So I love soccer as well. But listen, the bandwagon fans, you don't want them. They're not real fans. Let them go to Golden State. Whatever. We don't need them. What is that? I need someone to team when they win. We want the people that are here when we're losing. And then one day when we win, we're gonna win one day. We win, it's gonna mean a lot more. That day is gonna be a beautiful day. So, I let them, do them. Let them go pretend like they're cool and think, follow the cool people and get the wins. No one cares. It's like being Manchester United fan. It's like, okay, Real Madrid, big deal. Like, you know what I mean? Like all the big teams. It's like there's no honor in that. There's no honor. There's no loyalty. Yes. Knicks fans are very loyal people. We rather go here and cry and scream and yell and fight because we love our team, and this is our team forever. So my advice to Victor, keep doing what you're doing. In Knicks Fan TV, the best shows in Knicks Fan TV are when the Knicks are bad because everyone's going crazy. Everyone's like, it's like therapy session. You know what I mean? It's like, it brings the community closer. When we do that, it's like therapy. So keep doing what you're doing, Victor. I know you have Ashley Nicole Moss coming on. She'll bring out a lot of guys. I'm sure a lot of guys are coming for that one. Your friend, I know. Guys going to be there for that. I'll try to talk to Knicks Fan TV. I'll try to talk to CP, see if I can get him on the show. Whatever I could do to help you and grow the Knicks organization, I'm here to help you. I'll reach out to my buddy Jay. I'll reach out to a lot of people. I'll help you. Brazil's a special place to me. My business, I did a lot of business down there, real estate. I work with an investor group out of there. Love the culture, love the people, so friendly. I was at the Maracana. I almost cried when I was in the Maracana. It was so beautiful. Yeah, man, I owe a lot to Brazil. I owe a lot to the Brazilian people. So whatever you need me, Victor, and whatever you guys need from me, let me know, and I'll try to do everything I can. But for now, keep focused. Don't worry about Golden State, Brooklyn. Knicks. Make a good show. And, when we're good, when we get, the number one pick or Donovan Mitchell or something, everybody's going to go from Golden State, Brooklyn to the Knicks, and you're going to be the guy. So that's my advice. Thank you.
Ele falou, né, Vitor, que, assim, se ele pudesse dar um conselho, né, para você não escutar muito essa questão, porque, assim, aqueles fãs que a gente chama aqui no Brasil de modinhas, né, nos Estados Unidos chama bandwagon, que é os caras que torcem pro time que tá ganhando constantemente, disse que ele falou que a gente realmente não precisa deles, né, que, assim, se o Knicks um dia voltar a ganhar e tudo, a gente espera que volte e tal, né, ganhar e tudo assim, que esses caras, tipo assim, eles vão vir torcer pro Knicks, vão abandonar o time no outro dia, mas que eles não fazem parte da franquia realmente, mas os torcedores do Knicks não se importarem com isso, um conselho que ele poderia te dar isso, né, e o que ele puder fazer para trazer gente para cá também e tal, para falar dos Knicks, né, para dar apoio, porque o que importa pra gente é o Knicks, então não tem outras franquias, não tem que interessar. Ele gosta muito do Brasil, ele vai conversar com todo mundo, sabe que a Ashley vai vir também, né, e tal. Então, ele falou que tipo, o que ele puder fazer para ajudar e tudo, né, ele tem negócio aqui no Brasil também, ele veio aqui, ele gostou muito de vir no Maracanã para ver e tudo, né, e que basicamente isso, e que ele tá ali para ajudar também no que for possível, né. Poxa, thank you so much, Ari. Really, Yes. it's very important for me. It's very important. É muito importante para mim, sabe? Esse apoio. It's very important. It's a fight, né? For Knicks. I love the Knicks, man. I love so much. The Knicks too, yeah. Listen, anything I can do, I'll talk to whoever, get anyone on your show. I'll go on Twitter, Instagram, Facebook, Victor, Knicks Fans Brazil, make it a big thing, and just be patient. It's gonna come. It's a process. It's a process. But we're all family. Yeah. Doesn't matter where you are, we have family. So thank you guys for having me. I really appreciate you guys. Thank you so much, Ari. Thanks so much, né, for coming, né, become, né, the Knicks Fans Brazil channel, né. I hope meet you in New York or come to Brazil. See me. Yes. Next time I'm in Brazil, I will come to you. When you're in New York, we'll get a drink and we'll do it, okay? Yeah. All right, guys. Thank you. Obrigado. Muito obrigado, Ari, né? Bruno, agradeço então ao Ari, né? Fala por mim aqui, né? Muito obrigado, Ari, por ter aparecido aqui no canal Knicks Fans Brasil, como eu falei. Obrigado a todos, né? Everybody, né? See this live, né? Thank you so much. Bruno, thank you so much again. Obrigado de novo, ó. Claps for Bruno. Good job, Bruno. Good job. Our translator. Again. Nice, man. Thank you. Obrigado, Vitor. Obrigado a você, né, Bruno? Thank you so much, Bruno. E Ari, again, thank you so much, né? Become to the channel. E Bruno, só traduz para ele que eu não sei falar isso direito. Muito sucesso, né, para você, Ari. Yeah, he wishes for you, man, all the best. Yeah, he said he follow your job, watching what you doing, and other guys there. For us, it's special because we don't have so many guys talking about the Knicks here. So we need this. For us, it's something really good. He said so many times, thank you, because it's a really important thing. Yeah, man. And this, man, I say for him too, thank you, man, and was great, was a pleasure for us. Absolutely, guys. Let me know if you need anything. Ari from Manhattan on Twitter, DM me, follow me. I'll definitely try to get Knicks Fan TV on the show, and I'm always here for you guys. And when I'm in Brazil, we're gonna go to Bagatelle in Sao Paulo and party, all right? Yeah, nice. I like it. Have a good one. Ciao. Bye, guys. Ciao.